Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orando e pedindo ao Pai Celestial que nós possamos logo estar aqui na casa do Senhor, reunidos para podermos assim glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos passando algo novo. A pandemia para nós é algo novo porque nós nunca havíamos visto tal coisa. E vamos continuar a orar pedindo para que Deus tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia do, das gerações, da raça humana, para que logo acabe este mal, esta peste, e assim poderemos retornar à nossa vida do dia a dia. Mas isso faz também com que nós pensemos mais acerca da palavra de Deus, do que a Bíblia diz em relação a estes acontecimentos, em especial sobre esses acontecimentos relacionados com a volta do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ainda não é o fim, mas que nós devamos nos preparar para que estejamos prontos, esperando e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pensando um pouquinho sobre esta questão, há um texto aqui em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 31. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Essas palavras que o Senhor Jesus Cristo traz naquele contexto, fica mais fácil entendermos quando retornamos a alguns versículos, a partir do versículo 23. Porque os religiosos da época, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, questionaram, censuraram Jesus, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Desde que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele era seguido por uma grande multidão que queria a cura, multidão que queria o pão físico, multidão que ouvia a palavra de Jesus e muitos criam. Mas também havia aqueles religiosos que acompanhavam, não com interesse de conhecer mais de Jesus ou conhecer qual era o motivo da sua vinda, mas eram os religiosos que queriam pegar o Senhor Jesus Cristo num erro, numa falha, para que pudessem condená-lo. E aqui em específico, eles questionam o Senhor Jesus Cristo por quem deu autoridade para fazer o que você está fazendo. E Jesus responde dizendo: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si qual resposta poderiam dar. E eles disseram: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens,
tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E eles, os religiosos, preferiram e disseram a Jesus: não sabemos. Ele disse a eles: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. E aqui no versículo 28 ele diz: mas o que vos parece? E eu pergunto, meus irmãos, gostaria que vocês pensassem um pouquinho. O que vos parece o que está ocorrendo nos nossos dias? Esta pandemia, lojas fechadas, algumas semi-abertas, mas vemos que uma boa parcela está em quarentena, que nós estamos vendo a economia do país e do mundo sendo destruída. Nós vemos pessoas desempregadas, nós vemos que pós-pandemia será algo muito ruim. Mas o que nos parece? Economicamente triste. Em relação à ciência, vemos aí cientistas correndo para um lado, para o outro, procurando uma vacina. Vemos muitos fazendo previsões catastróficas, outros achando que não vai ser tão terrível assim. No sentido histórico, vem às nossas mentes, através dos livros, que sempre houve pestes no mundo. E uma das últimas, em 1919, 1920, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. E no sentido espiritual, o que vos parece? Ao olharmos as palavras do Senhor Jesus Cristo e ao analisarmos agora os versos a partir do versículo 28, o Senhor Jesus usa uma linguagem que era muito comum naquela época, que era a parábola. E através da parábola se trazia um ensinamento. E aqui em específico o que nós vemos? Nós vemos Jesus falando em relação a um pai que tinha uma fazenda e também tinha 2 filhos. Esse pai chegou no primeiro filho e disse: filho, eu quero que você vá para a roça cuidar da vinha. E o filho disse: não vou. Mas se arrependendo, foi. E o pai se dirigiu ao segundo filho e disse: filho, eu quero que você vá trabalhar na vinha. E ele disse: sim, meu pai, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. E agora, olhando o que o Senhor quer nos ensinar, o que Jesus quer mostrar para nós através deste ensinamento, que também foi aplicado ali naquele momento com os religiosos. O Pai representa Deus, nosso Pai Celestial. O primeiro filho representa os homens, as mulheres que estão afastados de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E Jesus Cristo veio para buscar o pecador perdido. E o convite está lançado: vá à minha vinha, ou seja, vá até o Evangelho, vá até Cristo, vá até a salvação. E muitos que imediatamente disseram não, se arrependem e vão e recebem a salvação em Cristo Jesus. Dá início a uma vida com o Senhor. E o segundo filho também é chamado. Os religiosos
aqueles que se consideram e julgam-se santos. E imediatamente ele diz: vou servir ao Senhor, mas só de boca. Não aceita a mensagem da salvação. E Jesus, olhando para aqueles religiosos, pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram: o primeiro, porque ele disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia, porém não foi. Quem fez a vontade do Pai? Os bonzinhos, que dizem que vão e não vão? Ou os que dizem que não vão, mas se arrependem e vão? Os que se acham ou se julgam que são merecedores do céu, porque nasceram e cresceram num lar evangélico, muitas vezes acontece isso. Eu tenho visto e presenciado nesse período da minha caminhada, da minha jornada no ministério, tenho visto muitos filhos de crentes que, por não fazerem muitas coisas que o mundo faz, eles têm até vontade de fazer, mas não fazem. E quando saem do Evangelho, quando saem da casa do Senhor, quando saem da igreja, se lambuzam, porque fazem coisas até piores. E muitas vezes eles se julgam serem bonzinhos, porque têm vontade, mas não faz. E acham que são merecedores do céu. Os bonzinhos dizem que vão e não vão. Os que estão lá no mundo e ao conhecer e ver a mensagem da salvação, dizem que não aceitam, depois se arrependem e creem no Evangelho de Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, hoje. Pecadores e meretrizes aceitam a mensagem da salvação, enquanto os que se julgam bons e merecedores não entrarão no reino de Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu trago a vocês, que nós, no nosso desejo de permanecer firmes no Evangelho, permanecermos firmes na mensagem de falar do amor e da graça de Jesus aos perdidos. Que continuemos a orar para que logo essa fase passe, esse mal seja tirado de dentro de nós, ou dentre nós, e logo tenhamos a alegria de estarmos nos reunindo. Vamos orar. Querido Deus, ó Pai de amor, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, suplicamos pela Tua graça e misericórdia, pois sabemos que recebemos a Sua graça, sabemos que a Sua misericórdia está estendida sobre nós. Mas, ó Senhor Deus, no meio desta pandemia, deste mal que está atingindo o mundo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, Senhor Deus, tememos e ficamos receosos, ó Deus, de futuros males sobre os nossos. Eu suplico a Ti, Senhor Deus, e já agradeço, porque nós somos testemunhas de que este mal não tem atingido a Tua casa. E que nós, ó Deus, possamos continuar nos alegrando em saber que o Senhor tem protegido a todos os Teus filhos. Que nós temos recebido a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus. E Pai de amor também, que logo passe esse mal e possamos estar reunindo aqui no templo para louvor e glória a Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, também peço que aqueles que estão enfraquecidos na fé,
Fortaleça-os, ó Deus, e traga um ânimo dobrado sobre suas vidas, para que eles confessem com alegria o desejo de estar na tua presença, para te adorar e te louvar. Obrigado, Pai de amor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.